Passando por aqui para a gente conversar um pouco a respeito da crença e descrença. É uma coisa muito parecida, a crença e a descrença. O mesmo trabalho que faz um indivíduo crer, leva algum tempo, é o mesmo trabalho que leva a você ter consciência de que aquilo não é verdade e você descrer. Talvez seja mais dificultoso a gente descrer naquilo que a gente achava ser verdade e não é, do que crer de princípio. Porque quando a gente crê de princípio, a gente acredita porque aquilo é como se fosse uma novidade. E quando a gente vai descrer daquilo ali, você vai ter N informações para você chegar àquela conclusão. Por isso que leva mais tempo. Mas eu fico curioso muitas vezes, é porque muitas vezes você sabe que está errado, sabe que entrou numa furada, mas você não tem força de você se desvincular. É como se fosse uma droga. Eu estou me referindo ao sistema religioso. Quando o indivíduo entra numa denominação que ele aceita uma fé evangélica, ou seja lá qual for, quando ele vê aquela novidade, ele se encanta. Mas ainda ele não tem convicção ainda. Aí o indivíduo vai explicando detalhe por detalhe daquela doutrina para ele ir assimilando e com pouco tempo ele já encaixa aquilo ali e vai para o batismo. Mas o indivíduo, quando não começa a desconfiar e começa a não acreditar 100% mais naquela doutrina e ele quer sair, que trabalhão dá! Você fica doido, atônito, porque são tantas informações que vêm para você assimilar e tirar a conclusão que muitas vezes você fica semanas parado. Você chega à fase de que não é aquilo que realmente você acreditou, você pensa em parar, a consciência dói pela dependência química religiosa que você tem de ir para a igreja. Chega os dias de culto, os dias de programação na igreja e você fica inquieto, porque fica faltando alguma coisa. Então ele fica meio perturbado. Ele passa um bom tempo, ele vai reexaminar para ver se realmente ele está certo daquela convicção e de repente, cada vez mais que ele se aprofunda, ele vai vendo coisas que antes você não via. Porque quando você está no curral denominacional, você não enxerga o que está ao seu redor. Você acha que tudo que vem ali é bem-vindo, tudo que é maravilhoso, tudo que vem ali é verdade, tudo aquilo é realmente uma revelação de Deus para você. E quando você se apercebe que não tem nada de revelação, aquilo é apenas uma indução a você acreditar naquelas doutrinas formatadas e criadas por um ser inteligente, um ser humano. Aí você diz, puxa vida, e agora eu não tenho como acreditar, não tenho como confiar, eu vou sair fora. Quando ele pensa em sair fora, você encontra outro dilema, que é o dilema da dependência. Você sabe que é errado, você sabe que tem erros, você sabe que tem alguma coisa errada ali que não foi lhe explicado. Você começa a enxergar, você se destina a não compactuar, mas aí você diz, será que eu não estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu não estou pecando contra o Espírito Santo? Será que eu estou certo disso? E existe a dúvida. Aí existe o estudo que você vai fazer de si mesmo para você ver se realmente você tem razão de ter tomado essa decisão. E quando você toma essa decisão, isso não é de uma hora para outra. Isso vem gradativamente. Chega uma hora que você fica dizendo, puxa vida, eu estou sentindo falta da congregação. Eu estou sentindo falta de congregar. Ai, que saudade. Você passa a ter saudade daquilo que antes
você acreditava e que chegou à conclusão que não é verdade. Você começa a sentir a necessidade da mentira que você estava levando. E muitas vezes você chega até aí a uma denominação. Você chega aí e diz, olha, essa minha estava errada, mas ainda existem igrejas sérias, existem denominações sérias. Você começa a frequentar e o ritual se repete. É a mesma coisa. Muda de nome as doutrinas, muda de nome as liturgias, mas no fundo é a mesma coisa. Aí você sai daquela denominação e diz, poxa, não é essa não. Será que não tem nenhuma? E eu vou ficar desigrejado, e daí? E quando Jesus voltar, o que é que vai acontecer comigo? Eu não acreditar, eu vou ficar perdido? Aí você passa a ter aquela dependência inconsciente. Você sabe que está errado, mas você sente aquela carência de um Pai do Senhor, de um feliz sábado, no caso do Adventismo, feliz sábado, né? No caso do evangélico, Pai do Senhor, no caso do congregacionalista, Paz de Deus. E N saudações você sente falta, porque as pessoas começam a se afastar de você. Você que antes era amigos de tapinha nas costas, hoje as pessoas trocam de caminhos e começam a falar mal de você. Algumas pessoas que estão se aproximando da igreja dizem, não fale com fulano não, que ele está meio doido. E começa a lhe perjurar. Você começa a ter raiva da antiga denominação que você fazia parte. Mas não você ter raiva das pessoas, você tem raiva do sistema que fez com que aquelas pessoas acreditassem e que muitas vezes você acreditou também. Que dilema é você deixar de frequentar uma mentira que antes você aceitava que era verdade. Por isso que eu digo a vocês, é mais fácil você aceitar de início, porque a mente está fresca, como uma criança que está aprendendo, do que depois que você passa anos naquela denominação, você sair. Porque você fica numa dependência químico-religiosa tão triste, que você começa a desacreditar em tudo e em todos. Chega até a duvidar da existência de Deus. Chega a duvidar de tudo. É fases que a gente passa. Todo mundo passa por isso. Eu passei por isso. Aí você vai ter que reorganizar a sua fé. Não a fé numa denominação, não a fé numa doutrina, mas você começa a se organizar a fé em Deus, única e exclusivamente em Deus. Mas que Deus? Porque esse Deus estava associado à religião. Mas nessa hora é a dor maior para a pessoa que vivia na denominação. É ele desvincular Deus da denominação. Aí é que é duro, porque você já está aprendido desde quando começou que a igreja é a casa de Deus. De repente você deixa de ir para a casa de Deus, aí então deixou de ser Deus, de acreditar em Deus. E quando na realidade nós somos templos do Espírito Santo, e a casa de Deus somos nós. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto e Ele te recompensará. Por isso, meus amigos, é uma batalha para a pessoa que conhece. Eu tenho amigos que estão dentro da denominação. Eles sabem que tem coisa errada, mas não tem forças de desvincular do erro. Porque ele acha que está perdido, ele tem medo das pessoas. Ele tem medo do gado. O que é que o gado vai achar? Porque quando você está encurralado num cercado, você tem um gado que está ao seu redor, que está te observando. E quando você sai, aquele gado tudo fica te observando. Você tem medo, você se acovarda, você finge,
muitas vezes. Você, mesmo fora, você diz, não, mas eu estou com Deus, eu estou firme, mas não convence nem você próprio, porque você não tem convicção. É aí que entra a fé pura e genuína. Quando você sai dessa confusão e você olha para Deus como sua única regra de fé e que todos os demais são seus companheiros com os mesmos direitos e com as mesmas possibilidades de se salvar, você entra nesse mundo, você vê que Deus não é uma denominação, que o templo não é 4 paredes. E você vê que o nosso Deus é um Deus universal, um Deus que é abrangente, todas as nações, do rico, do pobre, de todas as agremiações, tudo, Deus é o centro. E você, aonde estiver, com sua família, você é o templo. E você pode adorar do mesmo jeito. E agora, com mais diferença, com qualidade. Porque o que você estava vivendo era apenas um teatro, só uma fantasia. E agora você está sendo verdadeiro. Por isso, meu amigo, não tenha medo dessas coisas que passam na nossa mente quando a gente está encontrando a verdade. Não pense que essa dependência química passa. Passou no meu caso. Eu passei 5 anos para desvincular, porque eu era mais tradicional. Eu era de extrema fé. Eu pedia todo a Deus que Deus não me tirasse, não me desviasse do caminho. Eu passei mais tempo. Quando isso acontece, fica mais difícil. Mas quando você chega à conclusão de que a liberdade em Cristo é você estar fora da religião, vem uma paz tão grande em sua mente. Aquele fardo pesado que você carregava, você passa agora a não carregar mais. E volta à paz de espírito. Aí sim, você é uma nova criatura liberta em nome de Jesus. Esse é o meu desejo para você. Um abraço.